Objetivo e foco do exercício Neck Pull. O objetivo principal desse exercício é o fortalecimento do powerhouse e mobilização de toda a coluna. Então, exatamente igual o exercício roll-up, exercício básico. Vamos lá, Camila? Então, a mobilização da coluna. E aqui nós temos, né, todo um alongamento dessa cadeia e o fortalecimento do powerhouse. Ótimo. Foco. Oposição de forças. Então, existe aqui uma força passando pelo calcanhar e a outra na cabeça. Estabilização da cintura escapular. Os cotovelos devem estar afastados. Isso tudo nós vamos falar no processo pedagógico nos próximos vídeos. Ótimo, Camila. E o alongamento axial. Número de repetições, 6 repetições. Neck Pull. Para falarmos do Neck Pull, nós vamos iniciar com o posicionamento final do Double Leg Kick, que nós terminamos em Rest Pose, posição de descanso. Cíntia, nos levantamos para fazer a transição, daqui giramos o corpo de frente para a faixa e adotamos os 2 pés na faixa. Posição inicial, pernas afastadas, aproximadamente 1 punho de distância. Alças conectadas, deitamos, rolamos lentamente. E o exercício inicia-se deitado. Uma mão sobre a outra e as mãos atrás da região occipital. Então, o neck pull, a tradução seria puxando o pescoço, né? Puxar o pescoço. A gente vai ter uma resistência. Então, processo pedagógico passo a passo. Primeiro, uma mão sobre a outra, atrás da cabeça. Então, aqui seguimos o mesmo conceito do criss-cross. O mesmo conceito do double straight leg stretch. Nada de mão nas orelhas, uma mão sobre a outra. Desde aqui, toda a conexão escapular através do scoop. O exercício que nós aprendemos lá no 100. Então, quem tiver dificuldade e não entender o que é o scoop, volta lá no 100 que tem uma lição lá só sobre o scoop. Então, aqui, oposição total do corpo. Os calcanhares querem ir para frente, a cabeça quer ir para trás. Two-way stretch, alongamento em 2 direções. Ação do exercício com o processo pedagógico. Então, mantendo a estabilidade das escápulas, nós vamos subir a flexão da cervical, subir o tórax, subindo em round e lift. Lift, pode mais. Aí, paro. Desde aqui, o que a Cíntia fez? Manteve os cotovelos para fora, ligeiramente à frente das orelhas. Importante, ainda nas conexões das escápulas, as mãos pressionam a região occipital, escápulas conectadas e o meu corpo está em lift. Perceba esse crescimento, espaçamento intervertebral. Desde aqui, volto à posição vertical. Pá, paro aí. Lift. Importantíssimo, ativação dos glúteos. Então aqui a Cíntia vai fazer uma oposição da cabeça para trás, os braços, as mãos se opõem, empurrando a cabeça para frente, gerando oposição. E ela vai puxar a cabeça para cima, em lift. Então todo o corpo conectado. E a energia sai lá pelo calcanhar. Desde aqui, a descida em lift. Cresço atrás, empurrando os calcanhares, usa a faixa e glúteo, mais. Ok, daqui, cóccix vai entrando e continua alongando, queixo um pouquinho mais e desça ombro e cabeça e aqui não relaxa. Esse é o processo pedagógico passo a passo. Enxergando o processo pedagógico do neck pull. Cíntia, vamos fazer 3 movimentos completos, tá bom? Não precisa ser muito fluido, só pra gente entender. Suba a cabeça, suba o tronco, round. Aqui nós temos a opção de fazer uma insistência, como foi que a Cíntia fez. 2, 1, 2, ou 3. 1, 2, 3. Lift. Isso vai depender, pode continuar. Isso vai depender do aluno que você tem. Se você quer mais ganho de mobilidade, né, que todos nós precisamos, você tem essa opção, tá? Algumas aulas eu faço 1 repetição, outras faço 2 ou 3. Então você tem essa ferramenta nas mãos e utilize, brinque com ela. Mais uma só, Cíntia. Lift. Então aqui, a Cíntia utiliza os calcanhares, deixa. Isso é o mais importante. Lift. Pressiona a cabeça para trás. Ai, caramba, quase que eu caí. Pressiona a cabeça para trás e a mão para frente. E puxa para cima. Scoop, lift. Aí, daqui vou descendo e muito glúteo, crescendo no terceiro andar, mais, menos arco, aí entra cóccix, round, desço o ombro, cabeça e todo o corpo conectado, todo o corpo extremamente conectado com powerhouse e lift.
falhas técnicas. Nós vamos apresentar agora as falhas técnicas mais comuns no neck pull. Vamos começar pelo mesmo processo céfalo-caudal. Iniciamos pelo posicionamento das mãos. Então, neck pull, a tradução é puxando o pescoço, puxar o pescoço. E se nós utilizamos as mãos de forma incorreta, que é, vamos simular a mão atrás das orelhas, né, ao lado das orelhas, eu não consigo puxar meu pescoço, eu não consigo alongar meu corpo com essa conexão. Então, as mãos no neck pull devem estar uma sobre a outra, palma da mão sobre palma da mão, e atrás da região occipital, fazendo essa oposição. Então, quando você nota que o aluno está com a mão assim atrás da cabeça, sem conexão ou na orelha, você já sabe que o exercício não vai dar certo, porque a técnica está incorreta. Não tem como conectar as escápulas, não tem como conectar o powerhouse, então não há por que você ficar corrigindo o pé se a maior falha está aqui. Então corrija essa falha, né, que é uma falha técnica, o aluno não entendeu, e aí você consegue construir o exercício passo a passo. Uma outra falha que se tem, as pessoas conectam as mãos e às vezes entrelaçam os dedos. Então, no sistema clássico, nós queremos independência, colocando uma mão sobre a outra para que gere realmente uma instabilidade. Quando eu uno os dedos, entrelaço, eu tiro essa instabilidade no meu aluno. Então, o correto, no sistema clássico, uma mão sobre a outra e não dedos sobre dedos. Palma na mão sobre palma na mão. Então, o aluno está com a mão corretamente colocada, só que os ombros estão elevados, ele perdeu a conexão das escápulas. Então, o fato dele estar com a mão correta não implica a correta execução do exercício. Então, nós temos que analisar passo a passo. Então, aqui, baixamos as escápulas e conectamos o scoop. Desde as escápulas, entro no powerhouse. Subindo o corpo. Então nós vamos, uma outra falha que nós temos, falei da conexão do powerhouse e vou acrescentar aqui um ponto importante. Alguns alunos, quando chegam no nível intermediário, nós temos que notar o seguinte: deitou na posição de cúbito dorsal, não preciso mais falar de scoop. Ele já tem que entender. Não é assim, eu preparo exercício, solto. Começa o exercício, contraio. Termina o exercício, solto. Não, é o tempo todo conectado, para que o aluno tenha essa consciência de fazer ciclos. A aula de Pilates começa em pé, lá no 100, e vai terminar no seal. E até terminar o seal, eu não tenho relaxamento dessa musculatura do powerhouse. Claro que eu tenho perdas, né, de conexões em percentuais. Eu não vou manter 100% de conexão, de força, acionamento muscular, mas eu não vou manter a zero. Então eu mantenho um nível de ação muscular onde o aluno consiga conexão em todos os movimentos. Então, powerhouse, eu espero que quando o aluno chegue aqui, ele já tenha entendido esse termo, o termo de scoop, o termo de lift. Porque se você estiver nesse momento agora, no nível intermediário, falando de scoop, falando de conexão de powerhouse, volte 5 casas, volte 6 casas. Trabalhe melhor essa base. Não faz sentido o aluno estar no nível intermediário e você fazendo correções básicas. Então, por isso que nós queremos, através desse programa do Netflix, ensinar a você trabalhar com progressões. Tudo bem? Então, powerhouse conectado, ok. Nós vamos a outra falha, que é subir com impulso. Cíntia? Não foi muito impulso não, faz de novo. Subir com impulso mesmo, dá um impulso. Ótimo. E aí arredonda, faz um exercício completo. Então a Cíntia aqui, o que ela fez? Aí pode ser normal, vamos falar da subida, tá? O que ela fez? Ela não articulou a coluna, ela apenas subiu a cabeça e pum! Chegou do ponto A ao ponto C muito rapidamente. Essa é uma das falhas muito comuns. Então a gente tem que pedir o quê? Para o aluno articular sequencialmente a coluna. E o fato dele estar com a faixa, que é obrigatória no nível intermediário, facilita. Então não tem por que ele subir com impulso. E aí nós vamos enxergar se o aluno é capaz de fazer esse exercício ou não lá no roll-up. Se o aluno tem dificuldade para rolar a coluna no roll-up, aqui a dificuldade vai ser o quê? Muito maior, porque a alavanca aumentou, nós estamos com a mão atrás da cabeça. Né? Então, qual é a estratégia para você fazer que o aluno não dê impulso? Cíntia, suba devagar sem impulso, tá bom? Eu vou te ensinar. Sobe a cabeça, vai subir o tronco e você vai acompanhando o aluno. Veja, é simples. O que eu falei aqui, o que eu fiz? Eu conversei com a Cíntia. Eu expliquei para ela o que eu quero. E ponto. Não precisa ficar querendo reinventar a roda. Só vamos falar da subida, pode ser de novo. Tudo bem? Então assim, veja, as estratégias de ensino são simples. As pessoas que complicam, querendo colocar termos difíceis. Então basta olhar no olho do aluno, conversar com ele, falar, olha, é assim que é, tá? Mais lento. Ah, é? Como eu estou fazendo? Você está fazendo rápido. Aí você acompanha, vai pausando e vai trabalhando de forma didática com ele. Então um aluno que tem essa dificuldade, basta conversar, tá? Então subimos agora, Cíntia, normal. Vamos para uma outra falha, que é colapsar a coluna. Então o aluno ele comprime a coluna, ele não cria o espaçamento intervertebral, ele só comprime a coluna. E, ok, fica assim, Cíntia. É uma das falhas. O que ele tem que aprender? Lift. Você não tem que ensinar o neck pull quando a falha está aqui. Você tem que ensinar o lift. E a professora Josi, nós passamos lá no exercício roll-up. Então veja, nós estamos no intermediário. O intermediário é a união de movimentos. Então se eu tenho um problema no lift, eu vou ter problema em todos os movimentos que envolvem a flexão da coluna e crescimento, que envolvem a extensão da coluna. Então essa é uma falha comum. Outra falha comum, que é a mesma do roll-up, é a flexão do quadril. Então o aluno não usa a coluna, ele usa
isquiotibiais para fazer o exercício. E aqui nós queremos a flexão, 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 flexão da coluna, crescendo aqui. Ótimo. Tudo bem? E a outra falha é a união dos cotovelos. Então, no sistema clássico, essa é uma estratégia, pode ser uma estratégia, mas eu aprendi assim, aqui no estúdio nós fazemos assim, conexão com os cotovelos afastados. Puxa, Rodrigo, é extremamente difícil. Sim, Pilates não é fácil. Pilates exige conexão. Ah, mas Rodrigo, quando eu faço, pode descer? Quando eu faço, meu cotovelo vai um pouquinho mais para frente. Não tem problema. Na nossa prática, eu também. Eu não consigo fazer exatamente com cotovelos afastados na linha das orelhas. Mas eu sei, eu tenho um objetivo. Eu tenho uma meta, que é fazer assim, com cotovelos em linha de orelhas. Então eu persigo essa meta. Por mais que meu corpo não consiga, hoje eu tenha dificuldades físicas ou técnicas, eu sei onde eu quero chegar. Eu não trago o meu objetivo, eu diminuo o meu objetivo para atender ao meu aluno. Eu elevo o meu objetivo e falo, o objetivo é esse. Hoje nós estamos aqui, mas entenda que nós podemos fazer isso. Então, a cada dia eu vou melhorando, eu vou incentivando para que ele faça o exercício no ideal. E agora nós temos mais uma falha, a última das falhas na descida, que é despencar o corpo. Então nós vamos subir normal, vamos pensar na descida. Então, coluna em extensão, up. Então o aluno vai para trás, para trás, para trás, para trás e cai. O que ele fez aqui, o que a Cíntia fez? Ele não conectou o corpo na descida, ele apenas comprimiu a coluna e caiu. Por isso é importante a faixa de segurança, ela vai te dar resistência na descida. E para quem você pode fazer uma relação com short box, é exatamente igual, é a conexão. Short box do Reformer, para quem não conhece, short box é uma caixa, um exercício que nós utilizamos no Reformer, é o mesmo princípio. Vamos fazer de novo, Cíntia? E a solução para isso é o hands-on. Suba, para. Lift. E vem atrás. Olha só, eu estou crescendo, descomprimindo, abdômen, abdômen, glúteo, abdômen, glúteo, abdômen, glúteo, abdômen, glúteo. Aí. Abdômen. Ótimo. Embora esteja no nível intermediário, eu continuo incentivando que o abdômen, glúteo, abdômen, glúteo. Então, por quê? Porque eu estou trabalhando na tração dessa região. E eu tenho que dar ênfase onde ele tem que prestar atenção. Então, veja, o sistema Pilates, o sistema clássico, ele é lindo de ver. Algumas pessoas criam fantasias que ele é muito difícil, que é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Eu quero deixar aqui meu depoimento de que vocês podem alcançar o objetivo proposto. Não na primeira repetição, não na segunda, não na terceira, mas entendendo até onde vocês podem chegar e traçando o caminho passo a passo. Cada dia melhor, fazendo com que o aluno entenda o processo pedagógico de maneira prazerosa e eficaz. Dificuldades na execução do neck pull. Então a Cíntia ela vai começar a demonstrar algumas dificuldades que, na verdade, a Cíntia tem esse tipo de dificuldade. E vai ser excelente para mostrar para vocês que nós, professores, nós também sofremos com as dificuldades e a gente tem soluções, né? Existem soluções para tudo, tá? Ou quase tudo. Então, primeira dificuldade é elevação das pernas. Então a Cíntia, nós retiramos a faixa do pé da Cíntia e ela vai fazer executando com a elevação das pernas. Veja. Pergunta, é só subida mesmo, Cíntia, só subida. Pode ser normal, aí desce. Assim, pode ser com neck pull, mas só subida. Então aqui, vendo essa execução da Cíntia, será que é legal eu continuar fazendo esse exercício? Ah, mas é clássico. Joseph Pilates criou, está no Netflix Pilates. A gente tem que analisar, porque são tantas compensações nessa subida que talvez não vale a pena realizar. Mas eu tenho uma solução. Então a Cíntia, se retirar realmente as faixas, vai ficar muito difícil para ela nesse momento. Talvez daqui 4 meses, vai melhorando. Daqui 1 ano ela retira as faixas. Eu faço 5 aulas com a faixa, 1 aula sem faixa. Então a solução para esse caso das pernas se elevando, o problema não é nos pés, o problema talvez seja aqui. Mas eu consigo o quê? Ter uma solução que é colocar a faixa nos pés. Coloquei a faixa nos pés e aí ela vai ter uma alavanca, ela vai ter um ponto fixo de subida. Pode fazer, Cíntia. E aí melhorou muito o exercício. Essa é a solução para elevação das pernas. Puxa, Rodrigo, não tem um match como você tem. Você tem a opção de você segurar as pernas do aluno. Puxa, Rodrigo, eu dou aula para 5 pessoas ao mesmo tempo. O que eu faço? Vá um por vez. Vá naquela pessoa que tem mais dificuldade. Ou vira um bem 10, torne 10 pessoas ao mesmo tempo. Não dá para fazer, né? Mas se você conseguir fazer isso, me fala como é que é, tá? Outra dificuldade na execução são pessoas que têm a retificação da lombar ou uma hiperlordose na lombar. Então é o caso da Cíntia. Então ela faz o exercício, porém ela tem extrema dificuldade. Isso não impede dela realizar o movimento, tá? Mas eu posso acrescentar movimentos que mobilizem mais a coluna dela. Então a Cíntia ela faz normal, Cíntia, e ela faz com muita dificuldade, mas faz. O que eu posso acrescentar para melhorar... pode ficar aqui, Cíntia. O que eu posso acrescentar para melhorar a mobilidade da coluna dela, a flexibilidade? Flexiona os joelhos, vamos fazer um half roll down. Isso é só uma repetição, só para ilustrar. Então, ó, lift, para frente, aí.
e venho para trás. Pá, 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 pá. Estendo o braço e paro. E volto. Up, 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 up. O que eu estou fazendo? Estou lendo o corpo da Cíntia e aplicando exercícios que melhorem a flexibilidade da coluna dela, a mobilidade. Então isso vai servir para todo mundo? Não. Pessoas com características da Cíntia, que têm a coluna mais rígida, eu posso trabalhar essa mobilidade. Essas pessoas que têm dificuldade, então a Cíntia ela consegue subir, tá? Ela consegue fazer o movimento completo. Algumas pessoas vão ter dificuldade de subir com a mão atrás da cabeça, até mesmo com a faixa no pé. Então nós temos uma possibilidade de fazer meio roll-up e o final faz como o neck pull. Cíntia, vamos demonstrar? Então vamos imaginar que a Cíntia tem muita dificuldade de subir com a mão atrás da cabeça, sem problemas. Braços para cima, aí, vá para trás, braço sobe a cabeça lentamente, round, 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 mão atrás da cabeça. E aí eu termino o exercício com o neck pull. Volto o braço up, 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 levo o braço para frente e vou arredondando a coluna. Arredondando, 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 arredondando. Veja, eu fiz a parte importante que é a mobilização da coluna, fiz o alongamento de toda a coluna e ela saiu super feliz. Então pode ser que você tenha um aluno que precise dessa adaptação. Mas existe só essa adaptação? Não, existem diversas adaptações, né? Modificações facilitadoras. Nós estamos passando algumas, as principais. Puxa, meu aluno ele precisa de alongamento na coluna, mas ele não consegue subir de jeito nenhum, nem com o roll-up. Subimos normal, Cíntia só senta. Mão atrás da cabeça. E essa adaptação é para quem não consegue subir, mas ele vai fazer o exercício da maneira que ele pode. Então, lift e round. Isso. Aqui crescendo. Pode baixar mais a cabeça? Ok. E volto up, 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 up. Lift. Round, 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 round. Up, 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 up. Desça os braços. Veja, nós temos várias possibilidades de trabalhar com o nosso aluno. Basta enxergarmos o corpo que está à nossa frente e realmente dar o estímulo para ele, que realmente ele precisa. Então não veja o Matchflix como uma receita de bolo, e sim entender, compreender toda a filosofia do método para transformar vidas. Algo muito importante no neck pull é o direcionamento da cabeça, nessa parte do processo pedagógico, tá? Então a Cíntia vai colocar a mão atrás da cabeça, normal, colocando uma mão sobre a outra. Normalmente as pessoas direcionam a testa para a canela. E aí, ok, faz com que haja um alongamento crescente. No neck pull, nós direcionamos, nessa câmera aqui, o topo da cabeça. A ideia é o topo da cabeça do joelho para dentro, para que realmente aqui haja uma mobilidade na torácica e na cervical. Então eu mantenho lift e baixo o mesmo queixo. Baixo nesse exercício, nesse momento do exercício, nós baixamos e crescemos. Então você que vai praticar esse exercício antes de ensinar, você vai sentir realmente o alívio dessa região. Então veja, o foco do exercício não é ir com a testa na canela. Nesse movimento é um round grande, crescendo, crescendo para gerar realmente esse alongamento, essa maior mobilidade que você vai sentir incrível. Então são coisas diferentes. Uma coisa é a testa na canela, outra coisa é o topo da cabeça para baixo. Lift. Teste e comente aqui abaixo o que você sentiu. Neck pull. Simbora para a prática. Roll up. One leg circle. Rolling like a ball. Single leg kick. Double leg kick. Single straight leg stretch. Double straight leg stretch. Crisscross. 3 segundos. Spine stretch.
Open leg rocker. Corkscrew. Kickback. Só. Neck roll. Single leg kick. Double leg kick. Dois, três. E agora, rest pose. Neck pull. Importante para o nível intermediário. Utilização das faixas, tá? Se você tem um match clássico ou um match que tenha faixa, utilize. Pernas afastadas na largura do quadril, aproximadamente 1 punho de distância. Iniciamos o exercício deitado. Uma mão sobre a outra e a mão apoiada, as mãos apoiadas no occipital. Cotovelos afastados. Subimos em round e lift. Lift, lift. Up, 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 up. Extensão, lift. E aí vamos atrás em bloco. Bloco o máximo que conseguir, desenrola a cox e alonga a coluna. Tocou no chão, já suba, não descanse. Up, up. Utilize as faixas como sua amiga. Round. O topo da cabeça vem entre o joelho e o fêmur. Tente aproximar mais o topo da cabeça aqui, nessa linha, não lá na frente. Round. Up. Quantas foram? Mais dois, né? Mais duas. Round. Up, up, lift. Cresço. Oposição, calcanhar, isquio e cabeça. Longe, longe. Última repetição. Perfeito. E é isso aí. Esse é o neck pull.